Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura do Evangelho, comentário, nós passamos a palavra a Eunice Berdu. Boa noite, amigos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus permaneça entre nós. Hoje vamos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 7, o dever. Vou ler apenas os 2 últimos parágrafos. O dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário para o seu desenvolvimento. O dever se engrandece e esplende sob uma forma sempre mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza de sua obra resplandeça aos seus olhos. Dever, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, significa a obrigação de fazer alguma coisa imposta pela lei, pela moral, pelos usos e costumes. Segundo o Evangelho, é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e para com o outro em seguida. O dever é lei da vida. Ele encontra nos mais ínfimos detalhes, como nos atos mais elevados. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos ensina: obedecem às partículas elementares
no mundo anatômico. Obedecem à constelação na glória da imensidade. Pode simbolizar o dever como a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traz, como responsabilidade para a sustentação e a ordem da evolução em sua obra divina, no encalço do próprio aprimoramento espiritual. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, o guardião da probidade interior, que o adverte e o sustenta. Mas muitas vezes mostra-se impotente diante das paixões. Tentações versus consciência, interesse versus coração. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Onde começa ele? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade e a tranquilidade de vosso próximo, e termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. No livro Renovando Atitudes, Hamed nos traz, no capítulo 4, Contigo Mesmo, algumas reflexões sobre o tema. Como precisar o dever impresso na consciência diante de tantos compromissos sociais, profissionais, afetivos, que muitas vezes nos impõem caminhos divergentes? A resposta é clara e precisa, através da observação e da análise. O primeiro ponto é que devemos nos lembrar que nosso primordial compromisso é conosco mesmo. E nossa tarefa mais importante na Terra é desenvolver nossa individualidade durante nossa jornada evolutiva. Isso significa que em todos os campos de nossa vida, o dever deve estar presente. No grupo familiar, no grupo religioso, no grupo social. E para viver em segurança, ninguém se prescinde da disciplina. Cada um traz dentro de si, na consciência, esses deveres morais, mas muitas vezes, como já dissemos, movidos pelo orgulho, pela vaidade, pelas paixões ilusórias, sufocamos o nosso dever íntimo. É muito importante a ajuda ao próximo, mas não devemos nos intrometer nas suas competências. Assumir os deveres dos outros é sabotar relacionamentos que poderiam ser duradouros. Por não compreendermos o nosso interior, é que nos comparamos com os outros e nos sentimos inferior ou superior, não nos dando o devido valor. Precisamos compreender que nossos objetivos e finalidades de vida têm valor unicamente para nós e dos outros só para eles. Ser útil em cada e qualquer circunstância, favorecer o progresso, viver com dignidade, são algumas expressões do dever diante da vida. Como nos diz Emmanuel, muitas vezes criamos perturbações nas atividades que o Senhor nos confiou e desajustamos nossas vidas e as vidas alheias. Assim nos surge o dever regeneração e dessa maneira recebemos por imposição das circunstâncias nossos credores, como uma esposa incompreensiva, um esposo colérico, o filho doente, o chefe agressivo,
o subalterno infeliz, a doença pertinaz e a tarefa compulsória a benefício dos outros. E tudo isto para que possamos recuperar a nós mesmos. Assim podemos dizer que a obrigação é o que fazemos para agradar as pessoas ou nos enquadrar no que elas esperam de nós. Já o dever é o processo de escutar a nós mesmos, percebendo nossa estrada interior para segui-la de maneira lenta, mas constante. Joana de Ângeles, no livro Vidas Vazias, psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos traz: a conduta correta não é mais uma virtude, mas um dever que se faz necessário ser conscientemente exercido, sem a possibilidade de defecção, ou seja, de abandono. E o Evangelho oferece a mais eficiente proposta moral e espiritual para que isto aconteça. O seu conhecimento e a sua vivência proporcionam responsabilidades irrecusáveis que se transformam em um compromisso de imediata aplicação. Arthur Valadares, em uma de suas palestras, nos diz que, quando o conhecimento lança a luz sobre nós mudamos sobre a questão de nossos deveres. Nos diz ele: o dever tem a tarefa de sustentar 3 pontos na criatura humana. Primeiro, a paz de consciência. O dever é o elemento essencial, o roteiro mais seguro para garantir e sustentar a paz em nossa consciência, o maior tesouro de nossa vida. Todo direito está atrelado a um dever. Segundo, outro papel do dever é sustentar a ordem e a harmonia universal, porque se cada um fizer o que quer e da maneira que quer, e se não houvesse consequências negativas, se não houvesse a dor para mostrar os erros, o universo provavelmente seria um caos. Terceiro, sustentação da evolução e do progresso. Seremos um dia uma nota harmoniosa, aprendendo com os que estão acima e que estão acompanhando e ajudando os que se encontram na retaguarda. Eis o dever segundo a concepção espírita, que nos impulsiona para a frente, nos conduzindo para uma vida individual mais harmonizada e contribuindo consequentemente para que a vida coletiva também o seja. O dever é individual e intransferível, e cada um, no seu estágio evolutivo, deve cumpri-lo. Chico Xavier, certa vez, nos disse: aos outros dou o direito de serem como são, mas a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Para concluir, vou deixar uma poesia trazida pelo espírito de Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim,
que, se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligastes de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escute as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com seu amor, e sempre que te rogo o que não deva, não me atendas, Senhor. E agora eu gostaria de fazer um agradecimento a Deus, nosso Pai, Senhor da vida, pelo ano que se inicia. Que nós possamos usufruir da colheita de todos os sentimentos nobres, que eles nos sirvam de estímulo para que os dias de 2021 sejam de amor e de muita alegria. Muita paz a todos. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos
as vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons Espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, e Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem e preocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abrei os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor,
que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e em teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja.
Que Deus lhes pague pela atenção que nos deram.